falando agora da questão da entrevista que o André Ventura deu à TVI, eu acho que todos os que estamos aqui vimos, o que se passou ali foi efetivamente uma vergonha. Primeiro, pela posição do jornalista, a posição de questionar uma coisa a André Ventura, e depois, quando questiona essa coisa, o André Ventura começa a responder e a interrupção surge 15 segundos após o André Ventura começar a responder. Ora, isto não é jornalismo. Primeiro, pelas questões do bom senso, qualquer pessoa sabe que não deve interromper outra pessoa. E segundo, uma pessoa que estuda comunicação sabe que não deve interromper o seu entrevistado, a não ser que faça uma questão efetivamente pertinente. E o que se passou ali não foram questões pertinentes. Falámos da extrema-direita, dos abraços ao Le Pen, dos abraços ao Salvini, e tudo isso, apesar de ter uma contextualização importante, nós nem estamos em altura de eleições europeias para isso ser o foco de uma entrevista em contexto político-mediático num dos principais canais de televisão em Portugal. Isso é extremamente nefasto. Aliás, as perguntas que deveriam ter sido feitas, aliás, eu dei alguns exemplos de perguntas que poderiam ter sido feitas a André Ventura na entrevista que não foram feitas e que eram efetivamente importantes para aquilo que é a realidade portuguesa hoje em dia. Eu recordo-me que uma das perguntas foi a questão da saudação, não é? Que o André fez. O André fez assim, uma saudação, que aquilo não era saudação nenhuma. Não percebi o que era aquilo, mas nunca vi o Hitler a fazer uma coisa daquela forma. Portanto, aliás, se o Hitler visse aquilo, começava-se a rir e começava a dizer estes meninos, papapá, etc. Pronto. Era basicamente o que iria acontecer. Portanto, aquela questão particularmente, a entrevista foi muito fraca no geral, mas aquela questão particularmente foi muito má, porque aí percebeu-se que o objetivo não era efetivamente elucidar a população com questões pertinentes a André Ventura, era efetivamente criar um título ou momentos chaves para aquilo vender e gerar cliques e etc. E atenção, os cliques são importantes. Eu sou uma pessoa que vive parcialmente dos cliques. Agora, dentro de viver dos cliques, há que fazer aquilo que é a responsabilidade de serviço público, que eu tento fazer, não tendo essa obrigatoriedade, mas os meios de comunicação social têm parte dessa obrigatoriedade e mesmo assim não o fazem. Em vez de perguntarem questões pertinentes relativas ao plano económico do Chega, não o fazem e preferem andar aqui a questionar beijinhos ao Le Pen e abraços ao Salvini e meias saudações para aqui e para lá. E eu não consigo compreender até que ponto é que isto é benéfico para um canal de televisão. Aquela entrevista fez-me lembrar a que o João Adelino Faria, acho que é o nome dele, fez ao André Ventura na altura das presidenciais. Só que há aqui uma diferença. O João Adelino Faria, acho que é João, não sei se é José, acho que é João Adelino Faria, interrompeu mais vezes o André Ventura do que este jornalista agora da TVI. No entanto, as perguntas do João Adelino Faria foram mais pertinentes e efetivamente mais importantes para as pessoas. Neste caso, a interrupção não foi tanta, mas houve bastante interrupção à mesma, mas as perguntas foram horríveis. Foram horríveis. Foi de uma letargia mental. Eu não sei o que é que a edição de política da TVI pensou quando chegaram com o papel das perguntas à entrevista do líder do terceiro maior partido português e pensaram, não, isto é muito bom, hein? Isto é muito bom. Temos 20 minutos de conversa e vamos falar sobre hipotéticas saudações, beijinhos e abraços a líderes europeus quando nem sequer estamos em altura de eleições europeias, vêm aí as autárquicas, não é? Seria muito mais interessante falar sobre política local, por exemplo, já que vamos falar das autárquicas daqui a 3 meses em boom, em versão boom, não é? Porque as eleições não sei o dia em concreto, mas é finais de setembro, e havia muito mais coisas a perguntar. Eu, na altura, dei alguns exemplos de perguntas simples, mas que são importantes para as pessoas perceberem o que é que o Chega quer, no plano económico, no plano político, por exemplo, perguntar a André Ventura como é que tenciona manter a receita fiscal, quer no curto, quer no longo prazo, fazendo os cortes de impostos que quer fazer a nível económico. É uma pergunta legítima. Como é que pretende diminuir o endividamento externo, que é um dos grandes problemas de Portugal? E, subsequentemente, a dívida pública. A dívida pública é um problema em termos percentuais do PIB, mas o endividamento externo é maior, na medida em que, por exemplo, países como o Japão têm dívidas públicas enormes, mas como a dívida é dos contribuintes, a questão não é assim tão problemática. Porque ter dívida, já parece o Sócrates, não é? Esta dívida não se paga, gera-se, mas das poucas vezes que ele tinha razão, essa foi uma delas. Nós temos que manter a dívida ali a 60% do PIB, nós neste momento temos 137%, ou seja, mais do dobro do que deveríamos ter.